Chegamos para mais um episódio do Correspondente Médico. Doutor, bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Elisa. E bom, vamos trabalhar? Vamos trabalhar como sempre. Doutor Fernando Gomes, vou começar lhe fazendo uma pergunta. Quando o senhor era criança, bem pequenininho, costumava se alimentar bem ou comia muita besteira, muita bala, muito chocolate? Elisa, é o seguinte, tem uma senhora em casa chamada Dona Eli, que é a mãe do Dr. Fernando. Sempre ela foi muito regrada. Então, assim, a opção de bala, sorvete, doce sempre ficou para quando a gente fazia algum passeio fora de casa ou em situações especiais. Então, assim, eu não sei se isso é a regra de todo mundo, mas eu não tive muita dificuldade na infância quanto a isso, porque eu tive uma mãe que realmente tomava conta dessa parte alimentar. E na sua casa, hein? Como é que funciona? A criança que convive aí com você se alimenta bem? É fácil controlar a alimentação dos pequenos? É um assunto que a gente vai trazer já, mas já abri aqui os trabalhos do assunto para você poder participar. Hashtag Correspondente Médico. Vai lá, comenta com a gente se é fácil controlar a alimentação das crianças que convivem com você. Antes disso, a gente começa o quadro falando sobre uma nova variante do coronavírus que está chamando a atenção de cientistas. Pois é, essa variante é chamada de C.1.2 e foi identificada em maio, na África do Sul. Só que já foi detectada em outros 7 países, na África, na Ásia, Oceania e Europa. Por enquanto, o que se sabe é que essa variante carrega características parecidas com as cepas alfa, beta e gama. Segundo a Organização Mundial da Saúde, até o momento, essa ainda não é uma variante que interesse ou que gere muita preocupação. Mas, doutor Fernando Gomes, é bom ficar de olho sempre, né? Bom, entendendo que a gente está num momento de guerra, na verdade uma guerra sanitária, qualquer elemento diferente que venha a surgir, ele acaba sendo importante de ser tomado em consideração, né? Se até agora os números em termos de infecção, em termos de internação e óbito, não chamam atenção, não é por conta disso que a gente não vai discutir ou apresentar aqui essa realidade dos fatos. Mesmo que a gente esteja progredindo com a vacinação e que a população mais consciente mantenha tudo aquilo que a gente sabe, Elisa, o uso de máscara, higiene das mãos, evitar levá-las aos olhos, nariz e boca, distanciamento social, a gente sabe que é importante a gente manter nessa luta e nesse combate, com esse comportamento e também continuar vacinando a população. Mas nunca esquecendo, né? Se a gente está fazendo um trabalho de cá, na verdade, nos seres humanos, existe um trabalho que está acontecendo, na verdade, do ponto de vista biológico, pelo próprio vírus. E o surgimento de novas variantes acaba sendo uma realidade. Variante C.1.2 foi já identificada em vários países. Por enquanto, de acordo com os cientistas, não precisamos ter aquela preocupação como a gente tem com a Delta, por exemplo. Mas, evidentemente, ficaremos de olhos atentos e ouvidos bem abertos para essa pauta. Doutor Fernando Gomes, vamos agora falar das crianças. Eu perguntei aqui na rede social, pela hashtag Correspondente Médico, se é fácil manter a alimentação de uma criança. Tem criança aí perto de você? Ou, de repente, você é padrinho de uma criança, você é avó, é avô? Os avós costumam dar umas balinhas escondidas, não é, doutor Fernando, para esses pequenos? Por que a gente está falando sobre isso? Para conscientizar e incentivar o consumo de alimentos naturais, a Associação Brasileira Low Carb lançou uma revista em quadrinhos. O nome da revista é O Mistério do Açúcar Escondido. Na historinha que vai aparecer aqui para você, Lulu e Zeca, que são os dois personagens dessa história, está aqui a Lulu, está aqui o Zeca, eles trocam ali umas ideias, conversam sobre várias questões, risco de alimentos cheios de açúcar, opção de alimentação saudável. Aqui a gente vai ver algumas partes, então, dos quadrinhos, partes cedidas pela Associação Brasileira Low Carb. Obrigada, viu, pessoal, por terem disponibilizado para a gente. Antes apareceu a capa e agora para vocês, ó. Nossa, verdade, me fala mais desses alimentos que a indústria faz. Quais são? Imagina, as crianças falando sobre os alimentos industrializados. E aí o Zeca vai citando massas, pães, doces, salgadinhos, enlatados. Tem mais uma próxima página aqui para você conferir um pouquinho do que é dito nessa revista de quadrinhos. Faz a listinha aí, ó, peixe, carne de boi, carne de frango, ovos, saladas. Aqui o Zeca listando aquilo que é importante se alimentar, é importante comer. A gente conversou com a Patrícia Aires, que é diretora de nutrição da Associação Brasileira Low Carb, e ela falou pra gente de onde veio a ideia de criar esses quadrinhos. Vamos ouvir. E já tem um tempo que a ABLC tem recebido um apelo dos pais nesse sentido, de como ensinar para as crianças o que é uma alimentação saudável, o que é comida de verdade, e que isso tudo pode ser muito gostoso. Como que passa essa informação para as crianças de uma forma lúdica e tranquila?
Então foi pensando nisso que a ABLC desenvolveu para as nossas crianças essa cartilha em forma de gibi, de revistinha, explicando de uma forma bem leve, bem simples o que é uma alimentação saudável. Além disso, nós também desenvolvemos um material de apoio para professores, diretores, pais, educadores, enfim, para colaborar com a facilitação da disseminação dessas informações que são tão importantes. E é importante, viu? Porque já tem muita mensagem chegando. O Daniel está dizendo, é difícil controlar a alimentação porque as crianças acabam sendo acostumadas com a falta de educação alimentar dos mais velhos. Doutor, vou pegar o gancho aqui pelo comentário do Daniel. Se nós adultos, de vez em quando, comemos umas besteirinhas, damos aquela escorregada na batata frita, como é que faz para controlar os pequenos? O senhor já disse muito que eles funcionam como o aprendizado de espelho, não é? Replicando aquilo que eles veem nos pais. Existe um processo de aprendizagem que acaba sendo por imitação. Então a gente fala muito dos neurônios em espelho, né? Quando uma criança vê um adulto fazendo algo, intuitivamente ela acaba repetindo aquilo, mesmo antes que ela tenha o ato, os neurônios dela já estão funcionando a favor. O cérebro humano, ele pesa cerca de 2% do corpo, do peso do corpo, mas ele consome cerca de 20% da energia destinada ao funcionamento do organismo. O que isso faz? Intuitivamente, a gente pode imaginar que o cérebro humano gosta de onde exista muita energia, muita caloria. Então, assim, é muito comum a gente ter uma predisposição a gostar mais do açúcar, gostar mais da fritura, da gordura. São alimentos onde já tem uma energia pronta ali. Então, se você oferece isso para a criança com livre demanda, com livre escolha, é natural e instintivo que ela vá para esses alimentos. O problema é você educar a criança e mostrar para ela algo que a gente já sabe, né? A humanidade já sabe o que faz bem e o que não faz. Então, além do trabalho feito em casa, que acaba sendo o mais poderoso, que é do exemplo que o adulto, que o responsável dá para a criança no seu dia a dia, quando a gente tem um material de apoio desse, lúdico, a gente pega a criança e incrementa, na verdade, o conhecimento dela de uma forma bastante divertida. E aí fica mais fácil, na verdade, dela entender as escolhas que acaba fazendo para que tenha mais saúde. Lembrando que alimentação saudável, sono reparador, atividade física, esse é o tripé do bom estilo de vida. Para todos nós, independentemente da idade. Quando a gente fala das crianças, o mesmo funciona assim como o hábito dos adultos. Exato. Aqui o grande desafio é você ensinar a criança, porque se você solta ela para fazer escolhas, muitos pais falam, puxa vida, em vez de almoçar, meu filho prefere comer bolacha. Só tem um jeito, você não tem que ter bolacha em casa. Se você não sabe administrar isso e deixa a criança ter acesso e fazer escolha naquela hora, seu filho que deveria estar comendo alimentos saudáveis, né, ricos em vitaminas, proteína, enfim, em tudo que precisa, acaba, na verdade, fazendo uma escolha ali onde não deveria estar escolhendo nesse momento. Doutor Fernando, muitas mensagens. A Isabelle está dizendo o seguinte, que é muito difícil, o meu sobrinho Gabriel virou uma formiga, principalmente durante a pandemia. Quer bala o tempo inteiro. Será que tem bala escondida nessa casa aí? E aí ela fala o seguinte, antes do almoço, se a gente fala que não pode, já começa o choro. Não é fácil não, viu? Ela tá rindo aqui, mas imagino que seja rindo de nervoso, né? Porque não sabe o que fazer. Doutora, às vezes a criança fala assim, eu não tô com fome, mas aí se tem uma bala, mas eu quero bala. Como é que faz? O único jeito é não ter bala, né? Ou então você deixar dias específicos em que, sob supervisão, você vem oferecer essa possibilidade para a criança. É lógico que é fácil falar, quando a gente tem toda essa situação da pandemia, que acaba gerando muita ansiedade, a gente não prestar atenção no que a gente está ingerindo faz parte da manifestação da ansiedade, tanto em adulto como criança. Só que se o adulto é responsável pela criança, ele tem a força, na verdade, de mudar o curso natural das coisas em termos de instinto, que é o que a gente está falando aqui. Por isso é muito importante, Elisa, a gente prestar atenção em todas as refeições. A gente está falando aqui de alimentos que não fazem bem para a saúde, né? Que acabam sendo ali um distrator e que oferece muita energia. Eu ampliaria aqui os eletrônicos também durante a refeição. Acaba sendo algo que acaba parasitando o circuito cerebral do prazer. Tanto faz se você dá uma comida que é gostosa, que tem muita caloria, ou então se dá um eletrônico que acaba chamando a atenção e você perde o momento que a alimentação deve ser feita de uma forma consciente, porque você imagina, essa criança vai crescer e vai virar um adulto. Ela não precisa ficar sofrendo lá na frente para fazer dieta. Se ela entendeu a regrinha do jogo, ela vai ter uma longevidade feliz, tranquila, e vai entender que vão existir os momentos em que ela vai poder fazer algumas escolhas diferentes.
Além do que, o momento de refeição é um momento incrível de confraternização e troca de informação. Então, assim, é o olhar atento, na verdade, de quem é mais velho, mais experiente e que tem a força de pegar esse leme aí e conduzir para dentro do estilo de vida saudável. Muito interessante. Ir ao mercado com as crianças, por exemplo. Minha nossa, quando eu era criança, ia com a minha mãe ficava louca, era da porta de entrada até o caixa, eu perturbava, que queria bolachinha recheada, gente. E no supermercado, eles colocam os produtos bem aqui embaixo. Vocês já repararam isso? Na altura das crianças, que a criança só tem de fazer isso aqui, ó, e colocando no carrinho. Eu colocava no carrinho, minha mãe tirava, era aquela coisa louca todas as vezes. Então você deixou aqui uma deixa, né? Qual que é a dica neurocientífica de comportamento para isso? Não levar ao mercado? Não, você pode levar, mas vá imediatamente após uma refeição, onde está todo mundo saciado. A compra, na verdade, de alimentos que muitas vezes não são saudáveis e acabam sendo caracterizados como guloseimas, diminui. E você acaba focando, na verdade, na lista que você fez e a própria criança também saciada, ela não vai desejar. Talvez ela queira brinquedos, mas, na verdade, aquelas guloseimas, na verdade, ficam em segundo plano. Pois é, minha mãe devia ter feito essa para ver se eu perturbava um pouquinho menos. Na hora do caixa, nunca mais ela me levava, era uma loucura. Ó, se você quiser ler os quadrinhos na íntegra, é só acessar o site da Associação Brasileira Low Carb. Veja só que interessante, então é www.ablc.org.br. Tá aparecendo aí na tela, gente, ablc.org.br, vai ter o quadrinho para você ler aí para o seu pequeno e tentar levar uma vida mais saudável, viu? Próximo assunto, doutor, hipertensão. Falamos aqui nesta semana sobre hipertensão. Sempre que a gente traz esse assunto aqui no quadro, muitas dúvidas chegam. Eu vou chamar já aqui uma questão que chegou do Giovanni Souza, ele é cearense, é da cidade de Tianguá. Perguntou o seguinte, doutor, quais são os sintomas de um hipertenso? E aí, essa pergunta de quais são os sintomas já nos leva para uma outra pergunta de como identificar se eu estou ou não hipertenso. Porque o senhor já citou que a hipertensão muitas vezes não tem sintomas, mas por meio da, não é medição de pressão? Aferição. Aferição, a gente sempre troca essa palavra, né? Ou tirar a pressão. Você não pode tirar a pressão de ninguém, senão a pessoa morre, né? Pelo amor de Deus, não faça isso. Mede ou afere, né? Bom, mas vamos ver aqui as informações no telão que o Dr. Fernando Gomes trouxe pra gente. Não, temos os sintomas antes, que ótimo. Vamos lá então, doutor, todos esses aqui são sinais de alerta. Sinal de alerta, Elisa. Antes de mais nada, muitas vezes a gente triangula, né? Então a CNN usa as redes sociais, a Elisa usa as redes sociais dela. Eu usei ontem a minha, porque eu saí daqui realmente, assim, impressionado com os números relacionados à pressão alta. Eu joguei ali uma enquete. Você tem pressão alta? Na minha rede, 47% das pessoas, dados de agora de manhã, falaram que tem pressão alta. A gente sabe que a estimativa é que é 30% da população dos brasileiros. Sim. 47 eu achei um número muito alto e a gente precisa conversar mais sobre isso. Primeira coisa, a pressão alta pode não dar sintoma nenhum. Então, a doença silenciosa é um inimigo que está ao seu lado, na verdade, e, enfim, ele vai cobrar caro lá na frente. Mas alguns sintomas podem surgir. Algumas pessoas referem dor de cabeça, dor no peito, tontura ou fraqueza, pessoas ficam às vezes vermelhas, irritadas, a visão pode ficar embaçada, pode existir inclusive sangramento nasal. Então, esses elementos aqui, eles já mostram, na verdade, o indivíduo quando está quase tendo uma crise hipertensiva, quando a coisa fugiu do controle, então a gente presta atenção dessa forma. Mas grande parte das pessoas podem estar agora com seus níveis pressóricos mais altos do que o normal, sendo consideradas, então, hipertensas e sequer estão sentindo alguma coisa assim, Elisa. Pois é, doutor, mas quando vem o sintoma, significa que a pressão já saiu do controle, já está fora do normal? Ou eu posso estar com a pressão alta e mesmo assim não ter qualquer um desses sintomas? Você pode estar com a pressão alta e não ter sintoma algum. Geralmente, quando ela foge um pouco daquele basal dela, porque você imagina, né, um hipertenso ele vai ter níveis sempre mais altos. Alguma coisa acontece que dá uma desequilibrada, os sintomas podem surgir. E, na verdade, quando esse alerta surge, talvez ele tenha surgido tarde demais. Por isso que a gente precisa ficar atento e fazer o diagnóstico precoce. Doutor, o que me chamou a atenção, a gente vai para a tela já de como aferir a pressão, mas é que boa parte desses sintomas tem muita relação com a ansiedade. A pessoa às vezes pode ficar um pouco confusa, peraí, eu estou com pressão alta ou eu estou com ansiedade fora do lugar? Por isso a importância de aferir a pressão ali, eventualmente, de vez em quando. Exato, até lembrando o seguinte, né, as coisas se misturam. Quando o indivíduo tem uma crise de ansiedade, por exemplo, o indivíduo que tem síndrome do pânico, alguma coisa assim, naquele momento em que você mede a pressão, ela também pode estar alta. Qualquer comportamento que a gente inicie na nossa vida, estou dormindo, acordei, vou levantar, se eu pudesse fazer o sequenciamento da minha pressão, eu veria que ela aumenta. Então, assim, é normal ela oscilar no decorrer do dia. E quando você está tendo um problema, é natural que ela venha a ficar em níveis mais altos. É
extremamente comum em consultório, você vai aferir a pressão do paciente, chega lá, está um pouquinho mais alta do que o normal. Porque está tenso? Por causa do jaleco branco, síndrome do jaleco branco. A pessoa olha ali o médico e de alguma forma ela fica mais ansiosa, mais nervosa, sai um pouquinho mais de adrenalina ali e a própria pressão acaba aumentando. Por isso que uma medida única não significa diagnóstico. O normal é abaixo ou até 12/8. Isso a gente chama de valor normal de pressão arterial em adultos. Em crianças, bebezinhos, isso vai mudando. Pré-hipertensão, quando vai desse 12/8 até o 14/9. Então, 121/81 a 139/89. Pré-hipertensão. Aqui você já liga um alerta e fica atento, né? Você precisa consultar um profissional e receber orientações específicas. Hipertensão, acima de 14/9. Geralmente não é uma medida única, você faz medidas em momentos diferentes, ou então faz uma monitorização 24 horas e verifica que o nível de pressão está sempre mais alto do que o usual. Feito o diagnóstico, aí começa todo aquele processo, né? De reeducação em termos de estilo de vida, alguns medicamentos que são direcionados para baixar a pressão arterial, diuréticos, enfim. Mas, basicamente, né, a mudança do estilo de vida, enquanto há tempo, enquanto você não tem hipertensão, ou mesmo se você estiver com pré-hipertensão, acaba sendo extremamente poderoso e te ajuda a controlar isso a médio e a longo prazo. Nós falamos sobre esse assunto anteriormente e voltamos hoje porque foi o estudo feito pela OMS e pelo Imperial College de Londres, apontando que nos últimos 30 anos o número de pessoas com pressão alta duplicou. Então foi de... Em 2019, aliás, o mundo atingiu a marca de quase 1,5 bilhão de hipertensos, sendo que na década de 90 eram aproximadamente 650 bilhões. Milhões, nossa, eu confundi os números aqui, os nomes, eu fui dar a explicação, me enrolei, mas você entendeu, né? Que foi de milhões para 1,5 bilhão de hipertensos no ano de 2019. Por isso a importância de falar sobre esse assunto. Doutor Fernando, me consertei aqui, ainda bem que chegou ao fim o quadro. Se eu medisse sua pressão aqui agora, ia estar alta, viu, Elisa? Fiquei um pouco nervosa, falei 1 bilhão com 1 milhão, uma loucura, mas obrigada por hoje, doutor. Obrigado você, Elisa. Pessoal, se cuidem e até breve. Este foi mais um Correspondente Médico.